Bebê. Oi, gente, tudo bem? Começando mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre desfraude respeitoso. Tô aqui esperando a doutora Ana Carmen, lindona. Enquanto isso, vou fixar o tema aqui. Gente, quantas carinhas conhecidas, que delícia! Oi, Paty, obrigada. Lívia, fofinha. Ai, meus pacientes todos vindo. Gente, vocês são lindos demais. Vou fazer de conta que eu tô falando com vocês, que aí eu não fico nervoso. Mas que belinho. Quantos coraçõezinhos subindo, gente, ó. Que amor. Ei, Ana, linda, vou te chamar aqui. Doutora Ana. Ei, Oi, Bia, tudo bem? tudo bom? Tudo Põe mais longe um jóia? pouquinho de você, deixa eu ver. Ah, tá linda. Aí, agora tá bom. E Tá aí, ótimo. tudo Tá bom, bem? linda? Obrigada. Tudo ótimo. Bom demais. Ai, tô tão feliz que você tá aqui. Gente, a Ana fez residência comigo. Não vou contar o ano, não, que é pra gente não se entregar, né? É, melhor não. Mas nós Melhor começamos não. junto nos perrengues, né, Bia? Lá naquele HC. Mas É, assim, isso a mesmo. gente. Como é que é? Mares calmos não fazem bons marinheiros, né? A gente Não aprendeu é isso lá também. isso? Isso. Foi maravilhoso. Muito bem. Muito bem. Gente, então essa é a doutora Ana Carmen. Além de ser uma excelente nefrologista, é uma figura muito humana. Ela é do nosso perfil aqui, de quem segue a página, né? Isso Ela mesmo. também é adepta da disciplina positiva, da criação com apego. Então, tá tudo dentro da nossa linha aqui. Por isso que eu convidei ela, uma moça maravilhosa. E ela vai se apresentar para vocês aí. Olá, gente. Primeiro queria agradecer a Bia o convite, um prazer enorme. E eu sou Ana Carmen, fiz a pediatria junto com a Bia e depois eu me especializei em nefrologia, ou seja, eu cuido de crianças que precisam de uma orientação e de cuidados do trato urinário. Sou mãe da Nina, uma criancinha de 5 anos, e depois que eu tive a Nina, eu me apaixonei pela educação consciente, né? Então, eu acho que a gente estuda tanto e temos que estudar também para ser pai e mãe. É uma felicidade estar aqui com a Bia. E eu acho que o caminho que a gente tem que seguir é esse, né, Bia? Eu estava lembrando que quando a gente fez residência, ninguém ensinava pra gente como que fazia retirada de fralda de criança, né? A gente passou a É, residência inteira sem saber. E que bom que está mudando, né? Que bom que agora tem a pediatria mais integral, assim, vamos dizer, cuidando de tudo, não é isso? é isso, é o que você falou, né? A gente estuda tanto para as coisas, assim, nossa, eu vou encarar aqui um paciente grave, eu preciso entender dessa doença, por que não estudar da criação e de como ser um bom pai e uma mãe? Por exemplo, eu que não sou mãe, como eu posso ajudar as mães a ter uma maternidade Justamente. mais tranquila, mais leve, criar filhos mais, né, tranquilos, mais resilientes, adultos, que serão adultos, né, mais tranquilos aí para esse mundão que está cada dia mais difícil. Gente, Justamente. para quem não me conhece, sempre acaba entrando muita gente, né, na semana da live. Meu nome é Beatriz, eu sou pediatra, eu trabalho com consultório de pediatria geral, né, puericultura, cuidados gerais com as crianças e os adolescentes, e eu também sou intensivista, eu fiz especialização depois em terapia intensiva pediátrica, que é para trabalhar em UTI, eu trabalho também em UTI infantil, e eu nunca achei tanto igual, né, assim, agora que eu trabalho nas duas pontas de uma forma muito complementar, né, então o paciente mais crítico e o paciente que está saudável, né, que só com casos mais leves, então eu estou muito feliz de poder juntar as duas coisas e, no geral, a gente poder cuidar de gente, né, e não de doenças. Isso mesmo.
Aninha, a gente fez uma proposta aqui para vocês, pessoal, mas vamos ver o que vai dar tempo de falar, né? A gente fala pra caramba. Eu tenho uma ideia também de fazer uma segunda live depois, porque o pessoal tem muita dúvida sobre desfraude noturno, às vezes algumas coisas mais específicas. Eu acho que a gente pode fazer uma continuação também. Mas vamos falar hoje do básico, que é o que todo mundo quer saber, e depois a gente aprofunda aí coisas mais pra frente. Então, gente, eu não quis colocar um tema assim desfraude, retirada de fraldas, porque eu queria que chamasse atenção para esse tipo de medicina que a gente está querendo fazer, para esse tipo de criação que vocês estão querendo dar para os filhos de vocês. Por isso que a gente colocou esse tema, né, do desfraude respeitoso. Como fazer um desfraude respeitoso? E é isso que a gente queria colocar, né, porque a criança ela tem que ser protagonista do processo. Então, eu acho que eu vi uma vez uma psicóloga que falou um negócio tão legal, ela disse, a gente não tira a fralda da criança, a criança que larga a fralda. A gente vai só ajudar, né? Ei, gente, eu caí. Entrar um bocado de gente aí, eu explico. Ô, Senhor. Vamos lá, não juro que não vai cair mais, hein? Foi um problema técnico aqui. Lívia, eu tinha esquecido totalmente que você trabalha com a Ana. Ai, que lindo. Tô tão feliz. Oh, God. Tirar o barulho aqui, né? Ninguém merece. Fala pra Ana. Volta, Ana. Muito bem. Então, duas lindas, fofinhas. Gente, sabe por que caiu? Agora eu vou contar pra vocês. Apitou meu alarme de tempo de tela. Que eu já estourei meu tempo de tela e ele desliga tudo. Mas aí eu tive que voltar. Esqueci de desativar esse alarme. Esse alarme tem sido fundamental na minha vida, sabe, gente? Porque senão eu não saio desse telefone. Porque eu trabalho aqui, eu me divirto aqui, eu leio aqui. Então tem hora que a gente tem que sair mesmo e dar um... Ana do céu, desculpa. Ai, Bia, achei que era eu. Não, A sabe o que aconteceu? Eu inexperiência tava das contando pro lives. pessoal. Tava contando pro pessoal que apitou eu tenho um alarme de tempo de tela. Aí na hora que ele dá, ele desliga tudo. E eu esqueci de desativar. Entendi. Boa dica essa de tempo Foi de mal, tela. É bom Mas porque a gente trabalha no telefone, usa alguma coisa de lazer no telefone, lê artigo no telefone. E aí tem hora que é demais, né? E a minha miopia agradece. Desculpa, gente. Então, só voltando de onde que eu estava falando aqui. Que a gente estava falando que a criança é o protagonista do processo, que a gente não é a gente que vai resolver a hora que eles vão tirar a fralda, eles vão tirar a fralda na hora que eles estiverem prontos. E eu acho que isso é o pulo do gato. Porque se a gente resolver forçar um processo, vai ser difícil. E tudo que tem que ser forçado, né, gente? Amizade, casamento, desfraude, é porque não tá certo, né? Então, um relacionamento, tudo que tem que ser forçado não tá certo. Então, a gente tem que fazer no tempo deles. Então, a gente vai ensinar para vocês algumas dicas de como vocês saberem que a criança tem sinais de que está pronta para tirar a fralda. Por quê? Igual aquela curva de crescimento tem um máximo e um mínimo, tem uns mais altos, uns mais baixinhos, na curva de desenvolvimento também é assim, né? Então, algumas crianças têm alguns marcos de desenvolvimento mais cedo, outras mais tarde. Tem umas que andam com 9 meses, tem umas que andam com 12, tem umas que andam com 15. E tá todo mundo certo, ninguém tá errado, não tem ninguém com problema, né? E no desfraude é a mesma coisa. Então, uns vão dar mais cedo, outros mais tarde, ninguém tá errado. Então, é isso que a gente quer falar muito com vocês. Outra coisa, né, Bia? E outra coisa, desfraudar, né? Retirar a fralda antes ou depois não significa inteligência, não significa esperteza, não é nada disso, né? Não é porque seu filho desfraudou antes que ele é melhor do que ninguém, né? Então vamos lembrar disso, né? Cada um no seu tempo. Isso é super importante. Não falar, porque o coleguinha, porque o priminho já desfraudou, quer dizer que meu filho é pior, tem problema, e não é nada disso, né? Essas comparações não são legais. As avós, na sua idade, você já não usa, nessa idade, você já não usava mais fralda. Você é você, seu filho é outra pessoa, né? Vamos lembrar. Ótimo, muito bom, isso é importante. Então, gente, claro que tem uma idade mais ou menos, onde a gente vê estatisticamente que a maior parte das crianças vão fazer isso. A Ana pode falar melhor que eu, mas assim,
em geral por volta de 2 anos e pouco, mas eu estava até lendo num manual, né, da Sociedade de Pediatria e de Urologia, que nos últimos 50 anos isso tem aumentado, inclusive, né, o tempo total que a criança precisa para desfraldar pode chegar até os 3 anos de idade. Então, né, a gente tem que ter essa tranquilidade, né, porque senão a gente vai forçar o processo. A Helena falou, as avós deveriam participar da live. Ei, Helena, fofa. Adorei. Manda pra avó, gente. Vai ficar salvo aqui no GTV. Manda pra avó. Não precisa ter Instagram pra ver. Só você mandar o link abre no WhatsApp normal. Isso é ótimo pra mandar pra avó. Fica a dica. Então tem essa questão da idade. Mas a Ana vai falar pra gente um pouquinho dos sinais de prontidão. Assim, o que a gente tem que observar na criança que a gente fala, que essa criança, acho que ela já tá no jeito de eu começar o processo com ela. O que a gente tem que ver, Ana, assim, que ajuda as pistas? Então, com relação à idade, o que a gente sabe é que por volta de 18 meses a criança teria já esse controle de esfíncter, né? Mas os sinais de prontidão, eles estão muito mais relacionados com a questão do desenvolvimento. Então, o que a gente precisa para ir ao banheiro? A gente precisa andar, a gente precisa sentar, a gente precisa ser capaz de perceber que a gente está com vontade de ir ao banheiro, a gente precisa de saber tirar a calcinha ou a cuequinha, de saber colocar, né? Precisa de dizer não, a gente precisa saber imitar. Então, são coisas simples e que a gente, olhando com cuidado para a nossa criança, ela vai nos dar a dica. E a criança verbaliza, a maioria das vezes a criança verbaliza. Não quero mais colocar fralda, não preciso mais de fralda, ou então, eu fiz o xixi, né? Então, é a criança que vai dando o sinal pra gente. A criança mostra que ela que tá pronta. É o que, em geral, eu vejo muito no consultório, assim, as crianças primeiros começam avisando que já fez, né? Tipo, fiz xixi. Isso já é um sinal, gente, que a criança já tá ficando incomodada com a fralda. A criança que você vai ver, fez xixi, fez cocô, tá lá brincando feliz, nem te contou? Essa não é uma criança que tá pronta para desfraldar. Ela nem tá ficando incomodada com a fralda. Ela nem sabia o que fazer, fez lá, nem atinou para o fato de que ela fez o xixi, o cocô. Então a criança primeiro começa a ficar incomodada com a fralda, tipo, mamãe fez xixi, tira aqui esse negócio. E depois, um pouco com o tempo, ela começa a ter a percepção dessa repressão do bexiga, né, Ana? E falar assim, vou fazer xixi, eu quero fazer xixi. Às vezes não com essa frase bonita, né, português, né, gente? Mas assim, apontar gestos, puxar pro banheiro. E algumas coisas de palavrinhas, mesmo que simples, né? Mamãe, xixi, papai, xixi. Então, se a criança começa a te avisar, você vai lá olhar, ela não fez ainda, beleza, ela tá conseguindo avisar que vai fazer. Essa é a melhor hora, eu acho, que assim, pra gente saber que o menino já tá pronto, né? E esses marcos de desenvolvimento que a Ana falou aí, perfeito, né? Se o menino não tá andando com firmeza, se ele não senta com firmeza, como é que ele vai sentar no troninho? Né? Ou no redutor, né? Essa questão da imitação super importante. Gente, a gente tem falado aqui 100% das lives, neurônios espelhos, vocês lembram? Vocês já viram esse conceito aqui com a gente? Quantas vezes que nós estamos falando disso? A criança imita o que o adulto está fazendo, principalmente a figura do apego está fazendo. Então, você, quando for no banheiro, o pai, quando for no banheiro, não ter essa coisa muito arraigada, né, Ana, de que fazer xixi, fazer qualquer negócio sujo, que é negócio... A criança vai ter vergonha de fazer xixi. Se a criança ficar com vergonha de fazer xixi, como é que vai fazer? A gente tem que entender que é um processo natural, passar isso para a criança, né? E quando a criança dá esse sinal, inclusive é uma questão que ela está querendo ter mais autonomia, né? Então, imitar e falar, mamãe, eu posso, mamãe, eu consigo, papai, eu consigo, deixa eu ver como é que você faz. O irmãozinho mais velho, a retirada de fralda, geralmente no segundo irmão, ela é no filho menor, né? Ela é mais tranquila porque imita o irmãozinho mais velho, né? Imita o outro, né? Legal. Isso. E outra coisa, Bia, só pra gente falar que geralmente a criança controla primeiro o cocô, né? Então primeiro ela vai falar do cocô, mamãe, cocô. Geralmente é cocô primeiro, né? Dia e noite, depois xixi do dia e por último xixi da noite, né? Isso aí foi até uma pergunta que fizeram aqui, teve pelo menos duas, e as duas são meninas, que elas estavam conseguindo avisar que fazia xixi, conseguia ir pro vaso fazer xixi, mas ainda estava com dificuldade no desfraude do cocô.
Eu não sei se tem alguma coisa a ver com constipação, que a gente vai falar aqui mais pra frente. Mas a criança que tem o intestino mais preso, isso tem que ser tratado, gente, antes de iniciar o desfraude, tá? Primeiro tratar, para depois iniciar. Fala aí, Ana, isso é importante. Isso é extremamente importante, porque, na verdade, com a criança com o intestino preso, pode acontecer dela sentir dor para evacuar. Então, se a criança senta no troninho e sente dor, ela vai começar a ter medo, né? Então, vira uma coisa mais complicada da gente tentar reverter. Então, o ideal é primeiro a gente tratar a constipação, para depois a gente pensar na retirada da fralda. E a constipação é um ciclo vicioso, né, Bia? Você como pediatra, sabe. E assim, a gente vê muito. Dói, porque faz o cocô, aí vem a vontade e segura. Aí na hora que dói, na hora que vai sair, dói de novo. Então, nós temos que quebrar esse ciclo vicioso. Porque tava ressecado, doeu para fazer, fazer cocô dói, né? Vira uma associação lógica para aquela criança. E aí, na próxima vez, não vou fazer cocô, não, esse negócio dói. Aí vai segurando, o cocô resseca, na próxima vez dói mais. Aí aquela criança, caramba, realmente dói mesmo, eu vou segurar esse negócio. Que é esse ciclo vicioso que a Ana falou. Então, se a gente não trata a constipação antes, é um problema. E outra causa, então a constipação pode tanto atrapalhar o desfraude, quanto ser uma consequência de um desfraude mais coercitivo, mais rigoroso, mais punitivo. Porque às vezes aquela criança, aqueles escapes que acontecem, né? Ela é humilhada, aí, tá vendo? Esse negócio fora e tal. A criança começa a ficar com medo de fazer cocô. Não, toda vez que eu faço cocô, eu faço errado. Eu não sou capaz, eu tô fazendo esse trem errado, eu vou segurar. E aí segura o xixi, segura o cocô, né? E vai completamente contra o que a gente quer, né? Que a gente quer ser gentil com a criança, a gente quer apoiar a criança, né? E punição nunca, né, gente? Por favor, punição não deve fazer parte. A gente não pode colocar isso para as nossas crianças, elas precisam da gente para poder vencer essa fase. E isso daí tá fora de cogitação, né? Não existe punição, a gente precisa caminhar junto com elas, né? Então, assim, a primeira coisa, e o que a gente está falando desde o começo, é que isso aqui a gente vai fazer de uma forma respeitosa. Dentro desse princípio que a gente considera de uma criação respeitosa, né? E uma outra coisa, também falando um pouco disso, e puxando a disciplina positiva, né, Ana? Que também a gente não recomenda recompensa. Tipo, se você conseguir acertar, você vai ganhar aquele brinquedo assim. Não tem que ser recompensado porque é uma conquista daquela criança, mas ela não tem que ganhar um presente porque ela fez aquilo. Ela tem que ser encorajada. Você consegue, você conseguiu, que bom que você conseguiu, foi uma conquista sua. Você é capaz, você pode se sentir orgulhoso porque agora você já usa o troninho, porque você não precisa mais da fralda. Olha como você conseguiu fazer isso sozinho, né? Essa que é a ideia, né? Respeitar e encorajar. Recompensa tá completamente fora. Recompensa vai estar vai estar relacionado com as nossas expectativas, né? Ele vai tirar a fralda agora e para ele poder tirar, eu vou fazer isso. Isso aí tá completamente fora do que a gente acredita que é educação respeitosa. E consciente. E trabalhar essa questão da autonomia, que a Ana já falou, né, gente? Então, vocês lembram, por exemplo, quem estava aqui já no canal, na live de alimentação ou de dificuldade alimentar, que a gente falou assim, a criança perto de 2 anos começa a querer ter mais autonomia, por isso que às vezes ela quer falar não para tudo. Nesse caso, gente, nós estamos diante dessa criança aí, 2 anos e pouco. Se a gente obrigar ela a fazer do nosso jeito, a chance de dar errado é muito grande, né? Então, a gente pode participar a criança do processo, trazer ela para o processo, é mais uma chance de dar certo, né, Ana? Com certeza. A criança deve participar. E aí, participar, eu acho assim, desde o início, né? Então, assim, vale a pena escolher o piniquinho, vale a pena levar para poder... Inclusive, uma forma mais lúdica. Né? Então, assim, escolher o piniquinho, participar da escolha das calcinhas ou da cuequinha, né? Pode ser que queira, por exemplo, a cuequinha de um super-herói, uma princesa. Vale a pena a gente incluir isso daí, né? Para deixar o processo mais leve. Fazer disso um momento, uma festa, né, gente? Não é assim, agora a gente vai tirar esse cocô, cocô, não sei o quê. O negócio tem que ser um negócio leve, né? Se a gente cria esse clima aí de que é ruim, de que não sei o quê, a criança vai só
recém. Então vai ser uma festa, gente. Olha que legal, a partir de agora você vai fazer xixi cocô igual o rapazinho, igual o papai e a mamãe, que faz assim, e leva a criança. Aí então nós vamos comprar aquele piniquinho super legal, e aí a criança participa de tudo, né? Então é a criança que se sente empoderada nessa fase que tudo que ela quer na vida é autonomia. Olha que legal, ela muito mais chance dela cooperar também e se sentir capaz, né? E também dentro do gancho aí da disciplina positiva, que a Ana também é fã, a gente sempre, bonitinha, a gente sempre usar os erros, e aqui eu vou botar erros entre aspas, como oportunidade de aprendizado, né? Então, quando acontecerem os escapes, porque eles vão acontecer, né, gente? Ninguém começa acertando 100%. Tem uns que conseguem fazer esse processo todo concluir mais rápido, outros podem demorar até 6 meses, 1 ano. E é isso mesmo, não tem nada errado nisso. Então tá indo super bem. Aí de repente a criança faz um xixi no chão. Quando você viu lá, ela fez. Ou faz um cocô escondido. Tá. Isso é um problema? Você vai xingar? Aí, meu filho, você tava indo tão bem, pra que você fez isso? Aí a criança vai ficar o quê? Volta tudo pra trás. Nossa, eu não podia ter feito isso, eu fiz errado. Então a criança vai sentir incapaz, a criança vai sentir que ela é ruim, Pressão. que ela... Não, gasguei. Gente, não é Covid, viu, gente? É rinite. Vai se sentir pressionada, né? E aí o caminho Vai falando. E aí o caminho nesses casos olha, vamos, né? Tá tudo bem, isso acontece com todo mundo, isso aconteceu comigo, isso acontece com outras crianças. Da próxima vez nós vamos acertar, né? Né? Eu acho que é isso por aí mesmo. Então, isso acontece mesmo, você tá aprendendo, né? Assim, é um aprendizado e a criança tem que saber disso, que ela não tem que acertar. Né? Vamos ali, me ajuda aqui, pega um pano lá pra mamãe, vamos limpar, né? E não, mais uma vez, fazer a criança participar e que aquilo vire um aprendizado, né? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Meu filho tem 5 anos e ainda não conseguimos desfraldar da noite. Nós vamos falar da noite daqui a pouco, Andressa. Às vezes fica mais de 7 dias sem fazer e depois ele faz de novo. Mas ele não quer mais usar a fralda. Nós vamos tentar falar aqui no finalzinho sobre o noturno, acho que vai dar tempo. Pra gente só não sair um pouco muito dessa lógica aqui do desfraude diurno, tá, gente? Então, o que a Ana falou, ó, normalmente o desfraude do cocô primeiro de dia, depois o xixi de dia, depois o cocô da noite e depois o xixi da noite, não é isso, Ana? Deixa eu ver o que é mais que a gente não falou. Acho que falou bastante coisa legal. Isso aqui a gente falou também. Eu acho que sobre esses escapes, Bia, sobre os escapes, eu acho que vale a pena a gente falar o seguinte. Que tem muita gente que tem medo desses escapes e às vezes bagunça um pouquinho a cabeça da criança. Agora nós estamos na época que nós estamos todo mundo isolado, né? Mas, por exemplo, eu já tive paciente que falou assim, doutora, eu tiro a fralda, mas aí se eu vou no aniversário, se eu vou no shopping, eu coloco a fralda, porque eu fico com medo dele sujar a cadeirinha. Então, isso confunde a cabeça da criança, né, gente? Uma hora pode, uma hora não pode. Então, a gente precisa comprar a ideia de que vão acontecer escapes e que a gente tem que estar preparado. Então, qual que é o esquema? Levar uma mudinha de roupa a mais, né? Isso daí, eu acho que vale a pena a gente frisar, porque acontece muito, né? Do pessoal ficar, tem hora que coloca fralda, tem hora que tira a fralda, né? E a criança não sabe o que esperar, né? Peraí, o que eu tenho que fazer agora? Essa é super importante. Claro, a gente vai estar preparado, né? Vai levar roupinha extra, às vezes forrar ali a cadeirinha, se mesmo for cadeirinha, mas comprar ideia, é isso mesmo. E não fazendo uma época, às vezes, que você tá mais tranquilo, às vezes a mãe tá de férias, às vezes começar num fim de semana, ou feriadinho prolongado, que às vezes você tem mais uns dias para ficar mais atento ali. Eu acho que essas coisas têm que ser planejadas, porque a gente tem que ter paciência e tempo, né? Dos escapes é muito importante falar do encorajamento, a gente falou, não considerar aquilo uma derrota, ele faz parte do processo. E quando, né, as coisas começarem a caminhar e a criança tiver poucos escapes, falar dessa vitória dela, exatamente o que você falou aí. Uma coisa que foi pergunta aqui, teve pelo menos 2 perguntas disso também. Se é melhor piniquinho ou redutor de vasos? Isso daí é escolha. Então, eu acho que é a escolha da criança e a escolha da família também, né? Eu acho só importante a gente frisar o seguinte. O piniquinho, ele é mais fácil. Ele é mais fácil porque você pode mudar ele de lugar,
né? Esses biniquinhos são lúdicos, a criança já fica sentadinha numa posição ali que relaxa. Então, eu acho isso. Só que às vezes a criança tem um irmãozinho que já usa um vaso, então ela não vai aceitar o piniquinho. Não tem problema nenhum, desde que a gente se adapte, né? Então, a gente precisa que a criança esteja numa posição confortável, ela tem que se sentir segura. Como que é isso? Colocar o redutor, porque a gente não pode deixar o vaso com a tampa grande, a criança fica com a sensação que ela vai cair ali dentro, né? Imagina, eu já vi várias fotos, aqueles meninos segurando assim no vaso, aquela bundinha meio pra dentro. Pois é, sacanagem, né? Que vai cair. E isso aí, gente, você contrai a sua musculatura. Como que a criança vai, né, liberar, relaxar a musculatura lá do assoalho pélvico que a gente fala? E a outra coisa é colocar um apoio para os pés, tanto para a criança subir, quanto para a criança descer, e na hora também para ela sentir relaxada, né? O ideal é a calcinha cueca lá no tornozelo. Evitar fazer xixi correndo. As crianças hoje são muito agitadas, elas não querem fazer xixi, e quando faz é tipo assim, um segundo, aquele xixizinho assim, só para dar aliviado. Então, e com calma nisso, né? E aí, tanto faz piniquinho ou vaso sanitário, né? Um detalhe que eu queria só falar aqui é porque os meninos, né? A gente tem cultura, isso é cultural, que homem, que menino faz xixi em pé, mas isso não é uma coisa obrigatória. A recomendação é que inicialmente eles façam sentado para depois passar para fazer a posição em pé, né? Então é só para poder lembrar dessa questão aí dos meninos. E para quem fizer muita questão, eu não sei o que você acha, até bom que você me fala, aqueles mictórios que tem até um sapinho, que você faz xixi, o sapinho roda, canta uma musiquinha, às vezes a família faz muita questão que o menino faça xixi em pé, aquilo é legal? Aquilo é legal, eu acho que é lúdico, eu acho que é uma forma de ajudar, né? Agora, assim, o cocô vai ser sentado, então de toda forma tem que ter o redutor e o apoio para os pés. E tem umas escadinhas, né? Hoje que já vem, que você acopla a escadinha no vaso, então a criança já tem o degrauzinho para ela subir e aí já tem o redutor. Então tem essa opção também. Eu acho que são muitas opções, eu acho que vale a pena perguntar mesmo a criança, mostrar para ela, ver o que ela acha mais legal, né? Porque às vezes a gente acha que é uma coisa super chique e a criança vai gostar do baratinho, né? A gente gasta dinheiro à toa. Porque você fica aí comprando seu brinquedo da Fisher Price, o menino quer brincar com a panela e a colher de pau, né? Assim. Mas a questão caixa de papelão. Do piniquinho. A questão do piniquinho, porque a Ana falou, eu acho bom frisar, né? Como o menino fica mais agachadinho, né? Vocês veem, ele é mais baixo. Né? Então, quando o menino senta, fica mais encolhidinho ali. Na hora que a criança dobra a perninha, aquilo é mais fácil para fazer o cocô, para fazer o xixi. Então, se você for usar o redutor de vaso, esse apoio para o pé é fundamental, né? Para os pés. Porque se o menino senta e fica com aqueles pezinhos no ar assim, ó, como é que ele vai relaxar para fazer o xixi e cocô? Outra, se ele conseguir relaxar o suficiente, como que ele vai fazer força? Porque o cocô não tem que ser aquele cocô que você vai fazer muita força, óbvio. Isso é constipação, isso a gente tem que tratar. Agora, uma certa força você tem que fazer para o cocô sair. Justamente, para fazer a pressão abdominal. Quando a gente vai fazer força de fazer cocô, a gente usa a barriga. Se o seu pé tá lá balançando, quem é baixinho vai entender, tá? Eu sento assim na cadeira, eu fico com o pé balançando. Então, a minha cadeira tem que ter apoio de pé, normalmente. Então, se o menino senta lá no vaso e fica com o pezinho balançando, ele não tem esse apoio, como que ele vai fazer aquela força abdominal para o cocô sair? Então, prejudica. Então, isso é muito, muito importante. Tanto para subir e descer, ok, mas para apoiar o pezinho. Então, é uma coisa muito importante quando vai começar o treinamento e quando a gente, por exemplo, vai tratar de constipação, uma das coisas que a gente pergunta, onde que faz? Lá tem apoio? Quase ninguém usa apoio para os pés. E aí, quer que o menino faça cocô sem dificuldade? Não tem jeito. Tem que ter. Então, o que a Ana falou é super legal. Você pode escolher, mas o piniquinho ou vaso, né, o que você escolher, você tem que adaptar ali para ser de um jeito que fique tudo correto como a criança precisa. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver o que é. Essa questão de desfraude é muito interessante. A primeira filha não teve dificuldade, partiu dela o desejo de tirar as fraldas. Já a segunda, tentei algumas vezes, mas ainda não foi. É isso, né, gente, que a Ana falou lá no começo, cada pessoa é uma, né? Até entre irmãos, que pode até ser gêmeos, cada um pode ir em velocidade, né? Então não, essa comparação tem que ter muito cuidado, né? Nossa, o seu irmão nessa idade já fazia xixi. Ou, não, fulaninho nessa idade já fazia, quer dizer, esse aqui tá errado. Não, se ele tiver no tempo dele, ele tá certo.
Claro que a gente tem uns limites superiores que vai ficando tarde, a gente fica de olho. Será que está acontecendo alguma coisa? Porque a Justamente. gente acompanha o desenvolvimento neuropsicomotor das crianças pelas tabelas de marcos de desenvolvimento. Então, se a criança chega numa certa idade e não tem os marcos, de sentar, tirar a roupa, pôr a roupa, obedecer comandos simples, tudo aí que precisa para o desfraude, a gente vai preocupar. Não porque não desfraudou, porque não tem os marcos. E o desfraude, ele entra assim, quase como uma consequência daquela criança ter aquele desenvolvimento, tanto social quanto motor, né? Então, a gente tem limites superiores, o seu pediatra vai acompanhar isso, mas, assim, variações vão existir e podem ser grandes, tá? Isso é muito importante, para a gente não cobrar dos meninos. E tem mais uma aqui legal, deixa eu ver aqui. Tinha uma grande aqui atrás, cadê ela? É válido já adquirir o vaso ou o redutor para começar o processo? Tipo antes, né? Pelo que eu entendi. Já mostrei como faz, mas ele não teve interesse. O que você acha, Eu acho Ana? que o piniquinho pode ser válido, porque assim, você pode levar ele, né? Então, tipo assim, você pode colocar ele num ambiente, depois você coloca em outro. Você pode colocar ele sentado, inclusive com a roupinha ainda. Ele faz o cocô, você pode pegar o cocô, tirar da fraldinha, joga no piniquinho para poder mostrar que o piniquinho serve para aquilo ali, né? Então, eu acho que é válido. Só que eu acho que a gente não pode só associar assim. Ah, comprei o piniquinho e aí ele não se interessa de jeito nenhum e começar a ficar ansioso com isso daí, né? E começar a criar expectativa no menino. Então, assim, eu acho que vale, mas sem essa pressão, entendeu? Como para poder ir iniciando o menino, mostrando para que serve, para ele poder ir se familiarizando com aquilo ali, tá? Não é Acho porque que é comprou o isso. piniquinho, agora tem que ir. Não é isso, né? Eu falo muito isso no consultório. Você pode comprar para ir introduzindo o assunto. Olha, existe isso daqui serve para isso. Tem aqueles livrinhos, né, gente, que mostram. É esquisito pra gente, porque a gente associa fazer cocô e fazer xixi com coisas estranhas, que é o que a gente não quer que os meninos associem, Passar. né? Então, É, né? Então, a gente... então, às vezes eu falo, nossa, tem uns livrinhos tão legais sobre desfraude, o povo olha pra mim assim. Gente, mas é isso, é um processo natural, né? Igual comer e respirar, todo mundo faz cocô e xixi. Então, justamente. ter esses livrinhos, às vezes, para mostrar, né? Então, mais como uma introdução do assunto, não quer dizer que você comprou e já vai sair fazendo, mas é para mostrar que existe, que aquilo é daquele jeito, que quando a mão... isso aí que a Ana falou, né? Fez o cocô lá na fralda, você pega a fraldinha, joga o cocô no piniquinho. Olha, o lugar do cocô é aqui no piniquinho. E depois do piniquinho, ele vai lá pro vaso, dá descarga, dá tchau pro cocô. Tchau, cocô, justamente. Isso aí. Essas coisas lúdicas, os meninos eles não nasceram entendendo como é que é, gente. A gente teve que ensinar para ele como que come. Que ele pega aquele negócio, põe na boca, engole, isso aqui saciou minha fome. Porque antes eles não sabiam que era assim. O cocô é a mesma coisa, eles estão habituados a fazer na fraldinha. De repente tem que aprender um novo processo, a gente pode mostrar como é que é o processo, ajuda, né? E de uma forma tranquila, sem forçar, sem brigar, sem impor, porque isso aí é tiro no pé, vai dar errado. Uma pessoa perguntou aqui, Ana, uma coisa que você comentou comigo, eu acho que você vai gostar de responder, sobre a escolinha. Na escolinha, tem criança que faz de fraude, é tranquila, e em casa não fica à vontade. Por que isso acontece? E também a questão da escolinha massificar e fazer o desfraude de todo mundo ao mesmo tempo. Eu acho que a gente pode emendar e responder as duas coisas. Na escolinha, eu acho assim, o perigoso é só todo mundo entrar no bolo, né? Então fazer aquilo que coletivo. Ah, não, tá na hora de tirar a fralda, os meninos já não usam, ele tem que entrar nisso daí. Então isso daí eu acho que vai completamente contra, assim, nós não temos que partir disso. Agora a escola é ao mesmo tempo um momento que a criança observa outras crianças, né? Pares, né? Outras crianças da mesma idade, que falam a mesma língua. E a minha menina, o estímulo veio da escola e foi muito interessante, porque a professora falou assim, olha, quando ela vai ao banheiro, ela vai legal, né? A gente convida, ela senta. Tem criança que não quer ir, então essas crianças que não querem ir, que não querem tirar a fralda de jeito nenhum, não tá na hora mesmo. Mas se a criança vai, né? Se ela já senta, pode ser, é um sinal de prontidão, né? Tá interessada, sabe como que é. Agora, assim, na escolinha, ela tá vendo outras crianças. Aí nós temos que ver o que é que tá acontecendo na família, né? Porque às vezes na família, a criança ainda não tá pronta para autonomia. Ela ainda quer ser o bebezinho, né?
Então, na escola, não. Na escola, ela quer ser igual aos outros. Então, eu acho que vai muito por aí. Eu acho que é paciência, uma coisa... as coisas vão se chegar ao lugar, né? Não ficar muito preso. Não passar para criança. Mas na escola, você não usa fralda. O que que aqui você tem que usar? Né? Vamos dar o tempo ao tempo. Eu acho que é por aí. Ótimo, muito bom. E essa questão que a Ana falou, né, do desfraude coletivo, gente, eu recebo tanto isso no consultório, as mães falam, não, porque eu recebi uma carta da escola, e aí eles vão desfraudar todo mundo no mês que vem. Oi? Como assim? Tem menino que vai estar pronto, tem menino que não vai estar pronto. E aí eles vão socar todo mundo no mesmo pacote? Não tem jeito. Não tem como. Como é que aquela criança que não está pronta vai se sentir, gente? Ela vai se sentir péssima. Ela vai se sentir fracassada, sabe? Então não pode. Então isso é importante. Se a escola vier com essa conversa aí, a gente tem que conversar na escola. Porque não tem condição. A escola pode ser um excelente suporte, que é o que a Ana falou. De dar esses feedbacks pra gente, olha, ela já tá indo, ele já tá pedindo para tirar. Então a escola deu o feedback, a gente aproveita e engata no processo em casa. Agora, a escola forçar o processo quando a criança não está pronta é uma judiação, é o que a gente não quer fazer em casa, nós vamos deixar fazer na escola. Então, isso é super importante da gente falar, porque eu não sei por quê, mas isso ainda acontece. Eu acho que no nosso meio até acontece menos, né? Eu acho que, assim, o pessoal... de escola pública, às vezes, assim, porque na verdade dá trabalho, né? Menino com fralda dá mais trabalho, imagina um tanto de menino com fralda, então tem essa pressão. Então, assim, o importante é a gente pensar que não precisamos seguir pressão nenhuma, que isso aqui não é regra que nós vamos fazer no tempo da nossa criança, certo? Perfeito. A Lívia... Gente, Lívia foi um presente que a Ana Carmen mandou pra mim. A Lívia é enfermeira. Lívia. Enfermeira lá da Nefro, do HC. E quando ela ganhou a neném, a Ana Carmen falou assim, vai lá na Bia, você vai gostar. E a Lívia é um presente. Ela é nossa, ela é espetacular. Lívia, te amo. Beijo. A Lívia mandou assim, e esse momento de introduzir esse assunto é por volta de 2 anos ou quando a criança já começa a dar os sinais? Gente, eu acho que usar a idade é meio complicado por causa disso, né? Os meninos variam muito, tá? Às vezes tem menino que com 18 meses já começa a ter sinal de prontidão, tem menino que de 2 anos e meio que ainda não tem. Então, eu acho que está muito mais relacionado com o grau de maturidade daquela criança, não só dos sinais motores, mas psicológicos, do que com a idade. Nossa, igual quando vai começar a introdução alimentar, né, Ana? Fez 6 meses e 1 dia, já pode comer. Pode comer tudo, né? Nem sempre. Nem sempre. Então, a gente tem que ter um cuidado muito com esses pontos de corte muito rígidos, né? Eu acho que eu comentei tudo. Não deixei nada pra você falar, não, desculpa. Deixa eu ver aqui. Tem mais uma legal. Tá, a Andressa, na escola me chamaram e falaram que no ano seguinte ele não podia mais usar fralda. Ou eu tinha, a mãe tinha as férias para tirar, que no ano que vem a criança tinha que estar sem fralda. Ela achou muito errado. A gente também achou muito errado, Andressa. A gente tem que reavaliar a escola. Se precisar, eu posso escrever um recadinho para sua escola e carimbar e falar que a médica tá achando que não tá na hora, não. Eu já fiz isso uma vez. Gente? Eu já fiz isso uma vez. Não deve ser massificado, mas eu acho que é um motivo para a gente avaliar também que tipo de escola que a gente quer, né? A gente está propondo uma criação integral e respeitosa. A primeira coisa quando a gente vai escolher uma escola para os meninos é ver qual é o propósito pedagógico e de acompanhamento daquela escola, né? E é a mesma coisa quando você vai escolher um pediatra, né? Você tem que escolher um pediatra que tem umas ideias semelhantes com as suas, né? Não adianta você escolher um pediatra que não concorda com a criança com apego, ou que acha que tem que dar suquinho de laranja com 4 meses, aí na hora que chegar na hora de introdução alimentar, vocês vão o quê? Bater de frente, vai dar muito ruim. Então, eu acho que a escola é mais uma coisa que a gente tem que avaliar se está dentro da nossa proposta de vida, né? Vou ler uma aqui para você. Meu filho desfraldou de dia com 2 anos. Agora está com 4 anos e ainda usa fralda à noite. Como fazer o noturno? Isso aqui é importante, né? Acho que já teve várias perguntas sobre o noturno. Acho que dá tempo da gente falar, Ana. Gente, é o seguinte, o noturno, ele acontece depois. E aí, a gente preocupa depois que a criança faz 5 anos e ela ainda precisa da fralda à noite. O que acontece? A orientação é o seguinte,
A partir do momento que o filho começar a acordar com a fralda seca, significa que você pode tirar. Mas isso daí não é regra, né? Na minha casa, por exemplo, como que foi? A minha filha falou um belo dia, mamãe, eu não quero mais colocar fralda à noite. E ela acordava com a fralda cheia. Eu falei, você tem certeza? Ela falou assim, tem, eu respeitei. Agora sim. Você pensou assim, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Mas o que que acontece? A fralda dela acordava cedo, mas a sensação que eu tinha era que ela acordava, abria o olhinho, via que ela estava acordada e sabia que estava fralda e liberava o xixi. Entendeu? Então, eu acho que é por aí. Agora, sim, tem uma questão que depois a gente pode até combinar, um outro bate-papo, que é a enurese, que é fazer o xixi na cama. Então, algumas crianças demoram mais para poder controlar o xixi na cama. E isso aí tem um nome, chama enurese, tem algumas causas. E precisa ser conversado com o pediatra, com o especialista. Mas isso aí a gente fala depois dos 5 anos. Outra coisa que eu acho importante falar da retirada de fralda à noite é que tem muita gente que pergunta assim, eu não vou colocar mais a fralda à noite e aí eu vou acordar o meu filho para fazer xixi à noite. Isso daí, gente, não é uma regra. A gente não precisa fazer isso. Né? Acordar à noite para fazer xixi, a gente mesmo não acorda à noite, né? Tem algumas exceções, o dia que você bebe muito líquido à noite, né? Mas não é uma obrigação, entendeu? Então, às vezes, o que a família vai tirar a fralda, vai ficar acordando 1 ou 2 vezes à noite, vai ficar super cansada, simplesmente porque não quer que o menino mais use fralda à noite. Então, assim, vamos dar a chance para a criança, primeiro dela falar, ou se ela não falar, você notar que está acordando com a fralda seca, e vamos ver o que acontece. Agora, passou de 5 anos, realmente a gente tem que ficar atento que pode ser enurese, né? Que a criança controla o xixi de dia, tudo direitinho, mas à noite demora mais. E aí são outras causas, e aí acho que é um tema para a gente poder debater depois. O que você acha? Isso é importante. Eu acho bom, eu acho que a gente pode fazer sim, tem uma demanda grande, eu acho que é pouco valorizado, né? E é causa de sofrimento para essas crianças. Eu acho que é um tema legal. Disso que a Ana falou, gente, super importante, assim, direto e reto aparece essa questão, mas o menino tem 3 anos, ele tem 4 anos, a gente só vai considerar que está passando do limite quando o menino chegar com 5 anos e ainda não estiver conseguindo controlar esse xixi da noite. Até lá, a gente ainda pode esperar. O sinal de prontidão principal é esse que a Ana falou, começa a acordar com a fralda seca várias noites seguidas, bora tentar tirar. Ou se o menino externalizar pra gente essa vontade também, né? Sobre acordar o menino para fazer, ou ficar chamando o menino de dia também o tempo todo para fazer, isso é importante também, acho que a gente esqueceu de falar isso. Se toda hora, de meia hora você chama o menino para ir lá fazer xixi, primeiro, pode ser que o menino não queira e comece a se sentir angustiado com aquilo, ansioso com aquele processo, então pode ser ruim por isso, né? Porque você vai criando um ambiente ansiogênico, ai meu Deus, vou fazer, não vou fazer, né? A primeira coisa é essa. A segunda coisa é porque você tira da criança essa percepção que ela tem que ter de estar com a bexiga. Minha bexiga tá cheia, é hora de eu ir no banheiro. Porque se você chama toda hora, que ele vai perceber que a bexiga tá cheia. Eu acho que o importante é a gente lembrar a criança na hora que acorda e antes de dormir, né? E ficar ligada só no intervalo para a gente não deixar passar muito o intervalo. Então, o que a gente sabe? Que a bexiga, o armazenamento é por volta de 3 horas. Mas eu acho que é o jeito de chamar também que é diferente, né? Em vez de você falar, vai fazer xixi, ela fala assim, tô indo lá no banheiro fazer xixi, você não quer ir comigo? Não é muito mais gentil? Não vai ficar parecendo uma cobrança, né? Ou então, e se a criança falar, não tô, eu falo assim, então fica atenta, porque pode ser que daqui a pouco você vai ficar com vontade, né? Não ficar chamando o tempo todo, porque senão vira uma coisa chata, né? Completamente chata. E aí a criança mesmo vai criando o ritmo dela, né? O importante só é a gente não deixar passar um intervalo grande, né? Porque aí depois a gente tem problema com isso aí. Então esses momentos aí, né? Tipo, acabou de acordar. Leva também, é importante que a bexiguinha vai estar cheia antes de dormir. E ficar vigiando os prazos, porque às vezes os meninos ficam lá brincando e esquece e não vai. Mas também sem ficar nesse negócio de toda hora chamar o menino, porque se estressa e tira essa capacidade de regulação da criança. E do cocô, eu ia falar alguma coisa disso também. O cocô é legal também, por exemplo, aquela criança tem um hábito de fazer cocô sempre depois do almoço. Ou sempre faz de manhã depois que acorda. Porque tem menino, não é todo mundo, mas tem gente que é mais reloginho, né? Que tem um horário habitual e tal. Então, assim, você pode levar a criança, ou chamar a criança, melhor ainda, adorei a dica,
para ir no banheiro, para tentar fazer o cocô naquele horário que já sabe que tem mais chance de fazer. Isso também é legal é legal. E não é uma cobrança. Né? Legal. Então, assim, e eu acho que é muito bom, principalmente para aqueles meninos do intestino, né, mais complicadinho, assim, para você manter um ritmo, né? Acho que é extremamente legal, assim. Não sei se todo mundo sabe, muita gente não é da área médica, tem um reflexo que chama reflexo gastrocólico, que é esse negócio que quando a gente almoça, quer dizer, quando a gente come, às vezes dá uma vontade de ir no banheiro, né? É como se o estômago fala pro intestino assim, ó, libera aí que eu vou liberar mais um material, né? Então, isso acontece mesmo, né? Às vezes você não evacua toda vez que você come, mas tem uma certa movimentação a mais ali do seu intestino. Então, nessa hora pode ser que a gente consiga que a criança faça cocô com sucesso, sem sentar o menino lá meia hora no vaso e deixar ele lá de castigo, porque a ideia não é essa, né? Então, assim, senta a criança confortavelmente com seu banquinho lá, com seu apoio, ou então lá no seu troninho, e aí deu 3 minutos, 4 minutos, não fez, vamos embora fazer outra coisa, porque senão fica parecendo um castigo, né? Justamente, é um convite, né? É um convite sem pressão. Só pra gente ver se a gente consegue ajudá-lo. Na verdade, é uma forma de ajudar mesmo a criança, né? De criar um ritmozinho lá pra ela, que é muito bom. A Stefânia, que é gastro, tá falando, até ajuda a evitar a constipação e o comportamento retentivo. É isso mesmo. Deixa eu ver se a Stefânia que fez no Odilon. Será que é ela? Eu acho que é ela. Mas depois a gente vê aqui. Que eu não sei se é a que eu conheço. Se for você, Stefânia, um beijo. Se não for você também, um beijo. Muito prazer. Tá, tem uma outra pergunta aqui. Cadê? Perdi ela. Teve uma pergunta sobre se usar fralda é um problema dependendo da idade. Eu não entendi muito bem a pergunta, sabe? Na verdade. Mas assim, se é um problema social, né? Aqui em cima alguém perguntou. A criança usar fralda, gente, em qualquer idade, se ela estiver dentro do esperado, que ainda possa, né, assim, ser normal dela, ainda está em processo de desfraude, não tem por que aquilo ser um problema social, né? Aqui no Brasil, eu estava até vendo um post legal sobre isso, às vezes a gente tem essa mania de que menino maiorzinho não pode usar fralda, né? Menino de 3 anos, 4 anos, às vezes não pode usar fralda. Depende, se aquela criança estiver em processo ainda, pelo motivo que for, não quer dizer que tá errado, né? Eu acho que não tem que ter uma restrição social, uma tomação de conta da vida do outro, né? Meio difícil. Acho que pela questão social, não. A gente tem que ver se tá tudo ok, né? O que você acha, Ana? Você acha que era isso a pergunta? Eu acho confuso. Acho que era isso mesmo. Acho que era isso mesmo. Cada um no seu tempo, né? Algumas dicas também, Bia, que eu fiquei lembrando aqui que a gente poderia dar. Uma, eu acho que a gente até chegou a comentar um pouquinho, que vamos evitar começar a desfraude em momento de estresse, né? Então, assim, uma mudança de escola, uma mudança de casa, a chegada de um irmãozinho, a perda de uma pessoa querida, a troca de uma babá. Então, vamos evitar fazer isso nesses momentos de estresse, né? Que eu acho que... Se a quarentena estiver muito estressante na sua casa... Se a quarentena estiver muito estressante, ou às vezes até o contrário, né? Eu vou estar tão perto do meu filho o tempo todo, tô observando ele, vai ser até melhor. Então, tudo tem um lado. Vai ser de acordo com o que tiver no seu momento. No seu momento, A outra coisa... Para muitas famílias é legal, né? A quarentena está sendo um momento de mais proximidade com as crianças. Mas para algumas famílias está sendo um momento muito estressante. De sobrecarga. E tal. Então, dependendo como está a quarentena na sua casa, pode ser bom e pode ser ruim. Se for um momento estressante, é isso aí que a Ana falou, né? Evitar momentos de estresse, porque... Botar mais uma carga no menino, assim, né? Tipo, agora vai ter o desfraude, eu acho que talvez seja demais para eles. A outra coisa é, quando a gente estiver começando, a gente tentar usar umas roupas mais fáceis de tirar, né, gente? Não vão ficar colocando macacão, roupa que tem que desabotoar lá em cima, colã, body, né? Porque isso aí é tudo mais difícil. Nunca dar descarga com a criança sentada, isso daí pode levar a criança a ter medo, né? Então isso eu acho que é uma dica super válida. Acho que é isso. E por último, acho que vale a pena a gente falar que não tem problema nenhum, se não estiver dando conta, parar e voltar atrás, né? A gente tem que respeitar, isso é inclusive uma forma de respeitar o momento da criança. E aí, se viu que tá dando tudo errado, espera mais um pouquinho, tenta de novo daí 1 mês, 2 meses, 3 meses. Vai dar certo uma hora.
Vamos tentar segurar a nossa ansiedade de pais, que eu acho que a gente cria muita expectativa nos filhos, né? E os filhos vêm para mostrar para a gente, a retirada de fralda é um dos momentos que o filho vem mostrar para a gente, olha, você não controla tudo. Não tem Assim como o controle, sono, né? Assim como o sono, assim como o a apetite. alimentação. Pois é. Então, São momentos em que a gente vê que a gente não tem controle sobre as coisas e a gente tem que ter paz de espírito quanto a isso, né? é. Ah, sobre o frio, a Estefânia tá falando aqui que Ótimo. tem mesmo, né? Que o pessoal fala, no inverno não é época de fazer retirada de fralda. Eu acho que isso daí, gente, tudo depende, assim. No inverno a gente faz mais xixi mesmo, né? Porque a gente tem menos perda pelo calor, né? Mas eu acho que se a criança tá incomodada, se a criança acha que é a hora, não tem também porque a gente ficar brigando, né? Agora tem essa sensação mesmo, à noite eu acho que não é legal você tirar no inverno, porque o menino faz frio, né? O menino vai ficar molhado. Mas eu acho que é aquilo ali, a criança que vai dar a dica de quando vai ser, né? O que você acha, Bia? Eu acho O que você recomenda lá no consultório? Não, achei perfeito. Uma das coisas que a gente vê de inverno, às vezes, são as roupinhas. Então, Mais assim, difícil de tirar. Não é porque é inverno, você tem que pôr uma roupa difícil. Você vai botar uma roupinha de inverno, mas que seja, sei lá, de velcro, como chama? Aquela de cadarcinho, né? De amarrar, que não tem botão, né? Então tem que ser uma coisa que o menino tem uma facilidade, porque não é eu sei que vai ter que tirar a roupa dele. A ideia é que a criança tem autonomia com o tempo. Então ele vai lá, ou ela vai lá, consegue abaixar a calça, às vezes não consegue tirar a calça, mas consegue abaixar a calça com a calcinha, a cueca. Então, se for inverno, tiver uma roupa meio de esquimó, vai ser difícil. Mas se tiver uma roupa mais fácil de tirar, eu não vejo problema. Agora, o noturno, realmente, eu acho mais complicado, porque é frio, se tiver escape, a gente sabe que tem, vai ficar lá molhado, com frio, é mais complicado. Mas eu acho que, assim, a rigor não é uma contraindicação, né? Depende. Concordo com você, depende. Isso né? mesmo. Deixa eu ver. Nós acabamos no tempo certinho, falta 4 minutos. A gente vai combinar uma live de enurese, né? Vai. Enurese é uma coisa também bem frequente. Então, como a Ana disse, gente, enurese é quando a criança está tendo essa perda de xixi à noite, fora da idade que a gente espera que seja ainda habitual. E que tem que ser aí investigado se tem algum motivo específico. Se aquela bexiga funciona bem, enfim, outras coisas que nós vamos comentar. E aí nós vamos deixar para a próxima, essa que é importante. Eu vou deixar só a D. Não, pode falar. Você encerra. Não. Uma pergunta que eu esqueci. Eu ia dar só uma deixa da enurese, que a enurese a gente tem que ficar sempre de olho, só porque ela é muito... como que a gente fala? Se o pai ou a mãe tem uma chance grande da criança ter, né? Então, assim, se o filho faz xixi na cama, acende a luzinha aí, pergunta a sua mãe se você não fez, pergunta para a sua sogra, porque tem isso daí, tá? Então, a primeira coisa que a gente sempre pensa é que tem a questão familiar. E a gente vai falar disso numa próxima live. Aumenta a tendência. Teve uma pergunta que eu esqueci, das que mandaram pra gente. Tem uma família que perguntou o que pode ser feito para ajudar quando eles têm uma criança atípica. No caso deles, eles têm uma criança com o transtorno do espectro autista. Ele não é um TEA grave, ele é bem funcional, mas assim, ele tem mais dificuldade com essa questão do desfraude. Tem alguma dica? A idade pode ser mais flexível? Eu acho que com certeza, Bia, essa questão da idade, você já tem estudos, né, mostrando que as crianças que têm alguma questão do desenvolvimento, comprometimento, o desfraude, a retirada de fralda, ela é mais tarde. As crianças que têm síndrome de Down também. Então, isso daí é uma questão de ter mais paciência, né? A gente pode esperar que vai ter menos expectativa nesse sentido, né? Que realmente vai ser um tempo depois. Tá, ter paciência, esperar o tempo da criança, né? Dele mostrar esses sinais aí de estar mais seguro quanto a isso, né? As outras dicas são todas aplicáveis, né, Ana? Levar a criança, deixar a criança participar, deixar a criança ver os pais. Eu acho que as dicas são as mesmas. Que a gente tem que ter
é mais paciência e mais flexibilidade, né? Eu acho que é isso. Justamente. Muito bem. Eu acho que é isso. Muito bem. Queria tanto te Foi agradecer por você ter ótimo. vindo. Tô feliz. Foi ótimo, Bia, A obrigada. Eu te Jaque está agradeço. agradecendo. Pensava em fazer algumas coisas erradas e foi muito bom aprender ainda em tempo. Ah, Jaque, que bom. A Jaque foi importante também a gente ter tratado a constipação dela, porque agora vai dar mais certo. Paciente minha. Muito fofo. Deixa eu ver o que mais. Te agradecer, Ana. Então, nós vamos combinar uma próxima aqui. Ser muito do coração, a gente vai voltar com certeza. Pessoal, obrigada. Quem Vamos perguntou dar a aí? dica do e-book da Mari. Ah, eu vou deixar, ótimo, perfeito, boa lembrança. Gente, tem uma outra amiga nossa, que também é nefra, Mariana, ela fez um e-book sobre retirada de fraldas, muito legal. Ela também fez uma live recente, eu acho que eu posso pôr o link aqui para vocês também. Bem nessa linha nossa, né, Ana, assim, respeitosa com os meninos. Então, acho que eu vou deixar para vocês também o link para a live dela. E o e-book tá bem legal, posso deixar aqui também, mandar para quem quiser. Quem não conseguir pegar aqui, pelo link que eu vou deixar, porque aqui não tem jeito de pôr link, né? A gente põe o endereço, mas ele não é hiperlink, né? Ele não vai. Então, se alguém tiver alguma dificuldade, pode chamar aqui no direct que eu mando também. E acho que é isso tudo. Quem tiver mais dúvidas que a gente não respondeu, pode mandar aqui também por direct. E aí, se eu não souber, eu pergunto a Ana. Pergunta do universitário. Foi um prazer, viu, Bia? Muito obrigada. Foi muito legal. Obrigada a você. Foi vamos juntas aí. Pessoal, a Ana é minha referência para a nefra, então quem estiver precisando aí, eu mando meus meninos todos para ela. E ela é uma fofa, cuida muito bem dos nossos filhotes. Beijo, querida, com Deus, viu? Beijo, com Deus, Bia. Tchau. Tchau. Bebê.